E falando em direitos, o Bom Dia Tocantins destaca agora o novo Código de Processo Civil que entra em vigor a partir de hoje. Aquelas ações que a gente conhece envolvendo atraso de pensão alimentícia, divórcio, desrespeito ao direito do consumidor vão ter novos rumos. O novo Código de Processo Civil substituiu um arcabouço da década de 70 ainda. Agora serão novos caminhos para agilizar o trâmite desses processos e agilizar também, incentivar, estimular a conciliação. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com a Procuradora de Justiça, a doutora Vera Nilva, e o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, doutor Esmar Custódio Venço Filho. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia Tocantins. No entendimento do Ministério Público, quais são as vantagens do novo Código de Processo Civil, que entra também defendendo o interesse coletivo, né, o Ministério Público? Sim. Bom dia. Bom dia. Bom, no entendimento do Ministério Público, posso falar isso por mim, né, que eu não sou a Procuradora-Geral, então eu vou falar por mim, que sou membro do Ministério Público. Esse novo Código veio substituir o Código de 1973. Então, é o primeiro código que foi gestado e totalmente discutido, aprovado no regime democrático de direito. Ele leva em consideração muito a vontade das partes. Se priorizou a vontade das partes e o interesse do Estado em resolver os litígios, as demandas que surgem no dia a dia do cidadão, com a solução consensual. Ele prima pela pacificação. Novos mecanismos de conciliação. Exatamente, portanto, prima pela pacificação. Por exemplo, quando se entrar com um processo hoje, né, doravante, em quase todos os processos, tem alguns que não é permitido isso, mas em quase todos os processos, o juiz, antes de determinar o chamamento do réu para se defender, ele vai determinar uma audiência de conciliação e mediação, para que as partes componham aquele litígio e que o processo termine ali já no seu nascedouro. Doutor Esmar, o Poder Judiciário, que já vinha se adequando, por exemplo, para a digitalização dos processos, né? Eles são eletrônicos hoje, muito mais fáceis de acompanhar. O Estado ele avança em relação a esse sentido, em relação a outros estados. Também houve essa preocupação de preparar o Judiciário para lidar com o novo Código de Processo Civil, com capacitações. Aquilo que já está em andamento muda? Como que vai ser colocado em prática já a partir de hoje? Advogados, clientes, as partes. Então, bom dia, Cid, bom dia a todos. Certamente o Poder Judiciário Tocantinense ele se preparou e vem se preparando para a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. A exemplo disso, ano passado nós fizemos um curso de preparatório para atualização de magistrados e servidores no novo processo civil. Trouxemos professores de vasto conhecimento nessa área, especialmente nessas alterações. Tivemos inclusive uma aula, palestra com o Dr. Fred Dier, que foi um ícone nessa construção do novo CPC. E como você bem falou, Sidney, a questão do nosso processo eletrônico é considerado um dos melhores, se não o melhor hoje no Brasil. Certamente o código vai trazer grandes mudanças, né, nessa adaptação com o CPC, e já temos uma comissão formada com um prazo já para que seja estruturado o nosso EPROC, nosso sistema eletrônico, para se adaptar à nova realidade do novo processo civil. Então, aquelas ações que já estão em andamento aí, elas vão sofrer alteração já a partir de hoje? As partes, caso queiram fazer uma conciliação, já tendo o novo código como base, é possível mudar ou aquilo que já entrou em trâmite não se mexe mais? Não, como é uma norma processual, ela tem aplicabilidade imediata, inclusive para os processos que estão em curso. A mudança paradigmática, eu considero, como a doutora Vera falou, que é a questão da conciliação e mediação, ela pode ocorrer nos processos que já estão em trâmite também. Assim como poderia ser feito anterior. O que muda aí é que nas novas, para essa questão das conciliações, que vai alterar muito essa nossa cultura da litigância, né? Então, hoje, a conciliação e mediação elas vão ocorrer no momento anterior à formação da ação. Então, nós sabemos que o judiciário, em geral, tem um número de ações muito altas,
e o que visou o legislador foi evitar o nascedouro das ações. Então, os CEJUs, que são os centros de, de soluções dos conflitos judiciais, eles já estão sendo implementados pelo Poder Judiciário tocantinense. Nós temos que criar os cargos, criar a estrutura física, possibilidade para que essa mediação e conciliação prévia seja realizada para a gente evitar justamente a judicialização. Doutora Vera, essa abertura para a conciliação, ela não vai mexer também com os prazos? Sim, vai mexer com prazos, porque, como foi dito, em primeiro lugar, se não foi possível haver a conciliação antes de se entrar com a ação, porque a lei fala que sempre que possível, o Estado vai promover a resolução dos conflitos por conciliação e mediação, né? De forma consensual. Não sendo possível, isso pode ser feito, por exemplo, no escritório do advogado, no gabinete do promotor de justiça, do defensor público. Não sendo possível isso, vai se ajuizar uma ação. Mas em ajuizando essa ação, em quase todos os casos, né, só não naqueles casos que a lei determina que não cabe uma autocomposição, o juiz vai determinar, antes do réu se defender, ele vai determinar uma audiência de conciliação e mediação. Então, essas partes vão ser chamadas e elas vão ser submetidas a conciliadores ou mediadores, que vão tentar fazer ali um consenso. Em fazendo esse consenso, o juiz só vai homologar esse resultado. Ou seja, eles têm mais autonomia para entrar em acordo. Exatamente, mais autonomia para entrar em acordo. E não sendo isso possível, esse acordo, aí vai se abrir o prazo para o réu contestar, ou seja, se defender. E esses prazos de defesa, eles vão ser mais encurtados já? Não vão agilizar? O Código não priorizou a celeridade, a rapidez. Essa não foi a intenção primeira do legislador. A rapidez, não foi. Pensava-se que, em primeiro lugar, seria priorizar a rapidez, mas não foi. Priorizou-se o intuito de pacificação. Tanto que as partes doravante, elas vão ter a condição, o poder até mesmo de modificar o procedimento. Se entrarem num acordo, os advogados de ambas as partes, numa ação que vai ser proposta, eles podem modificar até o procedimento, os ônus, a maneira como se vai produzir a prova e, inclusive, essas partes, eles podem, de comum acordo com o juiz, estabelecer um calendário para os atos processuais. Eles podem determinar, em conjunto com o juiz, que tais atos processuais vão ser praticados nesse ou naqueles dias. E também a contagem dos prazos processuais modificou também. Os prazos vão ser contados só nos dias úteis. Não se conta mais o prazo nos dias não úteis, por exemplo, final de semana, feriado, só nos dias úteis. Então, por isso que eu te digo que não se priorizou aí a rapidez totalmente. Não obstante a lei dizer que as partes têm direito, dentro de um prazo razoável, e o juiz que conduz o processo tem que observar isso, para que o litígio seja resolvido totalmente dentro de um prazo razoável. Mas não diz que a prioridade é a celeridade. Pode ser que esse acordo seja mais rápido, né? Exatamente. Com essa autonomia. Agora, doutor Esmar, em relação à situação do réu, a defesa, por exemplo, ela vai ser simplificada? Esse novo código prevê isso? Não sei se simplificada, mas ela vai estar bem mais acessível para o réu, porque à medida em que, igual a doutora Vera disse, você disponibiliza a conciliação e a mediação e essa negociação jurídica, negociação processual dos atos ou do próprio procedimento, você facilita sim a questão do desenvolvimento do processo, desenrolar do processo e da própria defesa. Agora, o que é importante ressaltar é que o Código também, ele deu uma ênfase grande à questão do aprimoramento da justiça na vertente dos processos eletrônicos. Então, há dispositivos no Código de incentivo ao uso do processo eletrônico. Isso a gente já saiu na frente, que o nosso processo é todo virtualizado, tanto o acervo que já existia, quanto os processos que já são todos no meio eletrônico. Vai
facilitar o andamento das ações, porque as intimações e citações, né, que é o chamamento, a comunicação processual, por exemplo, da pessoa jurídica de direito público, Ministério Público, Defensoria, tudo vai ser feito pelo modo virtual. Então, isso vai agilizar certamente o andamento. Nós tivemos uma unificação de prazos e tivemos também a retirada de alguns recursos, porque nós temos tínhamos uma infinidade de recursos que atrapalhavam o andamento. E isso foi pouco, mas houve essa redução de quantidade de recursos e o prazo para recursos também foi pacificado em um prazo só para poder ter uma harmonia de andamento. Tá certo. A gente agradece a presença dos juízes Mar Custódio Vencio Filho e também da Procuradora de Justiça, doutora Vera Nilva. Obrigado, um ótimo dia para vocês. Obrigado. E a seguir a gente continua falando em direitos do consumidor em relação aos crimes virtuais.